Capítulo 6. Descubra o que você quer da vida. Pode acontecer de andarmos no caminho errado crendo que estamos percorrendo o caminho certo. Isso, porém, só perceberemos em 10 ou 15 anos, e o maior problema de nossa vida pode ainda não ter acontecido. Então é necessário estarmos preparados para enfrentá-lo. O leitor sabe se realmente está no caminho certo e se está conectado com as pessoas corretas? Já descobriu quem é você e o que realmente quer? A resposta para todos esses questionamentos é um desafio, porque o ser humano não sabe lidar com a vida terrena. Se soubesse, todos estariam felizes, realizados profissional, emocional e sentimentalmente. Teriam inteligência espiritual e senso de existência. Na verdade, as pessoas estão completamente perdidas, deixando que a vida as leve, encaminhando-se sempre para o buraco, para a negatividade. É preciso assumir o controle da própria vida. Num curso de coaching e inteligência do Instituto no Rio de Janeiro, uma das participantes em uma das dinâmicas disse que o seu sonho era ter uma casa de festa. Então lhe perguntei: o que você faz hoje? Hoje eu trabalho com um buffet itinerante. Ela respondeu: eu o levo à festa das pessoas, à casa das pessoas ou ao lugar onde elas estão realizando o evento. Mas meu sonho mesmo é ter uma casa de festas. Conte-me um pouco da sua vida. Como você chegou até aqui hoje? A moça começou a relatar as dificuldades financeiras que passava na infância e revelou que era insegura emocionalmente em relação à criação dos filhos, porque não queria que eles passassem pelas mesmas privações que ela. Por seu histórico, percebi que seu objetivo não era ter uma casa de festas, mas uma segurança financeira. Foi então que fiz a seguinte pergunta-chave para ela: se hoje eu lhe ensinar uma técnica para quadruplicar seus rendimentos com esse buffet itinerante que você tem, ainda assim achará necessário ter uma casa de festas? Não, ela respondeu automaticamente. Hoje eu realmente preciso ganhar mais para dar segurança aos meus filhos. Preciso ter um investimento futuro, pagar um plano de saúde bom e um seguro de vida. Caso algo aconteça, meus filhos só têm a mim. Na sequência, mostrei a essa participante que o problema dela não era o problema, ou, mais do que isso, que o sonho dela não era realmente um sonho. Aquilo era apenas uma ferramenta para conseguir o que ela realmente queria: segurança financeira. Há aqueles que perdem a vida correndo atrás de um sonho que, na verdade, era para ser só uma ferramenta, o caminho ou parte dele. Não era para ser o fim, o destino. Descobrir o que realmente queremos, portanto, é um dos segredos fundamentais que devemos desvendar a fim de descobrir nosso propósito nesta terra e ter uma vida saudável espiritual, emocional e financeiramente. Se não dedicarmos nossas forças, nossas energias espirituais e financeiras em algo que não é o que queremos, com o tempo nos daremos conta disso e veremos quanto tempo desperdiçamos. Outro fato interessante aconteceu com Edmundo, que participou de um curso nosso em São Paulo. Antes de começar o treinamento, ele repetiu o seguinte discurso: eu sou empresário no ramo de importação. Para mim, tomar as decisões mais corretas está complicado. Estou passando por um momento financeiro muito difícil. Para Edmundo, o problema dele era financeiro, e nomear um problema é muito complicado. Depois do treinamento, porém, ele passou a se apresentar de uma maneira diferente. Meu nome é Edmundo. Como eu havia dito, vim aqui preocupada financeiramente, mas percebi que não era nada disso. Quando você começou o curso, Edmundo dirigiu-se a mim. Pensei: o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. Na verdade, eu não vim atrás de dinheiro, mas para procurar minha família, porque moro em Santos, sozinho, e minha mulher vive em São Paulo, também sozinha.
e nós dois começamos a discutir. Dinheiro não é mais importante. Meu negócio é minha família. O problema, então, nem sempre é o problema, mas a consequência de um padrão. Certa vez, comentei com alguns amigos que se há 2 anos eu tivesse a mentalidade que tenho hoje, teria multiplicado meus resultados de uma forma excepcional e tomado decisões completamente diferentes. No entanto, nossas decisões e as pessoas com quem nos conectamos formataram quem somos. Nós temos a oportunidade hoje de criar um futuro diferente. Tenho quase certeza de que você não está no lugar em que gostaria de estar. Para ir ao local dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus alvos e objetivos, é necessário descobrir qual é o seu real problema. O que você realmente quer da vida? Quem não tiver problemas, que atire a primeira pedra. Quem nunca passou ou está passando por problemas? Como eles são causados? Em geral, eles são construídos, não acontecem simplesmente. Há sim, aqueles que são acidentes de percurso, mas 86% deles são criados por causa de nossas emoções ou deficiências financeiras. Como resolver problemas se tantas situações de nossa vida acabam gerando sufocamento e opressão? Se o ser humano tivesse a solução para eles, não estaríamos vivendo caos como sociedade hoje. Mas se você seguir as dicas deste livro, muita coisa vai melhorar. Faça uma lista dos seus 5 principais problemas atuais e então repare que a maioria deles é de fundo emocional e financeiro. Se você sofreu um acidente, por exemplo, e hoje não está sabendo lidar com isso, saiba que esse acidente não o escolheu. Ele simplesmente aconteceu. Lidar com isso é uma escolha emocional sua e é preciso encontrar uma solução para ele por meio das conexões que você faz. As minhas conexões levaram-me aos mentores que tenho hoje, os quais me ajudarão a solucionar meus problemas. Eles não decidem meu futuro por mim, mas apresentam opções e caminhos para que eu mesmo possa decidir. Descobrindo o que você realmente quer. Faça-se a seguinte pergunta e anote-a no papel. O que eu realmente quero? Se a sua resposta for, por exemplo, eu quero um carro novo, quero comprar uma Land Rover, pois esse é o meu sonho. Pare e reflita se isso é o que realmente quer. Ou se sua intenção é ser aceito pelos amigos e mostrar para os seus pais que você venceu na vida. Às vezes, o carro é apenas uma desculpa para resolver um complexo de aceitação, de inferioridade, às vezes de rejeição. Questione-se, então, o seguinte: qual padrão está gerando os meus problemas? Se o seu problema for de ordem financeira, talvez ele seja consequência de um padrão que, como no meu caso, faz você gastar mais do que ganha e comprar coisas de que não precisa, só para mostrar aos outros seus bens materiais. O meu padrão emocional denegria minhas finanças, enfraquecia minha vida financeira, roubava toda a inteligência que eu poderia ter um dia na área financeira e gerava quem eu era. Descobrir o que realmente queremos é um dos segredos fundamentais que devemos desvendar a fim de descobrir nosso propósito nesta terra. Certa feita, uma conversa no Instituto Destiny, discutimos sobre o que provavelmente acontece com alguém que teve um impacto emocional provocado pela ausência da figura paterna em casa. Se nos basearmos nas estatísticas, observaremos que 99% dos traficantes e das pessoas que estão no mundo do crime não tiveram pai. Ou seja, desconhecem limites de autoridade, de respeito, nem foram ensinados sobre o amor e a paternidade. O crime, portanto, torna-se normal para eles. É necessário que você entenda que há um padrão que gera os problemas das pessoas difíceis com quem se convive, tanto na família como no trabalho. Se estiver querendo mudar e ser agente de transformação nos outros, é preciso saber identificar padrões para resolver as consequências. Analise agora o seguinte: o caminho que você está é o certo?
Por 10 anos eu fui empresário e me dediquei ao turismo internacional. Achava que estava no caminho certo, pois estava alcançando alguns níveis de realização que na verdade eu iria alcançar nos dias de hoje, como coaching, como treinador de pessoas, como um estrategista de liderança. Apostei todas as minhas fichas em um lugar que foi apenas um treinamento, uma preparação para o que eu vivo hoje. No meio do caminho, então, com muitas dificuldades, debaixo de muitos conflitos, comecei a perceber que o que define o caminho, se é certo ou errado, se é verdadeiro ou falso, é o meu propósito de vida. Trata-se da ideia central permanente, ICP, em torno da qual todos os seus projetos e afazeres da vida vão sempre girar, fazendo querer cumpri-la sempre. Ela está com você desde a sua infância e vai ficar ao seu lado até você morrer. Eu só descobri meu caminho porque desvendei a minha ICP, meu propósito de vida. Quando você tiver a certeza de para que nasceu, o que está fazendo nesta terra, para onde está indo e quem realmente é, conseguirá escolher o melhor caminho, no qual precisará definir as pessoas que estarão ao seu lado. Tenho ensinado para os meus alunos no clube de inteligência ou nos meus cursos do Instituto Destiny que nossas conexões definem o nosso destino. As pessoas com quem nos conectamos, conforme dito anteriormente, definem até onde iremos. É preciso, então, não só escolher o caminho certo, mas quem estará nesse caminho conosco. Um exemplo da inteligência bíblica de que gosto muito é de Abraão, que escutou a voz de Deus dizendo: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que ainda te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ele teve fé suficiente para obedecer uma voz orientando-o a deixar tudo para trás. Segurança emocional e financeira porque ele morava com o pai, que era um grande empreendedor da cidade e era apegado à família e aos amigos de infância. E ir para uma terra que ele ainda nem sabia qual era. Abraão, porém, não teve inteligência emocional suficiente para decidir quem iria com ele e acabou desobedecendo a Deus, pois o Senhor deixou claro: sai da sua parentela. Ele, contudo, levou Ló consigo, com quem discutiu sobre o rebanho no caminho. Isso desencadeou uma série de conflitos e a caminhada ficou mais difícil. E de quem foi a culpa? Da decisão de Abraão. Você decide quem leva pelo caminho. Não adianta estar no caminho certo com as pessoas erradas. A vida é complicada, não é mesmo? É necessário, portanto, de mentoreamento. Sem conselho e instrução, não se vai muito longe. Nós vivemos em um mundo flutuante, que muda a cada minuto, a cada segundo. Mudam-se valores, mercado, finanças, tecnologia, ciência. O papel de um mentor, então, é nos guiar nessas estradas esburacadas da vida. Comece a fazer um check-up de sua vida, bem como um checklist de tudo o que precisa mudar a partir de hoje. A importância do mentor. Encontrar o mentor certo é um grande desafio. Se fosse fácil, todos estariam mentoreados e tudo estaria bem, principalmente porque será ele quem o encontrará. Além disso, é preciso ter um padrão que atrai o tipo de pessoa que se deseja para por ela ser mentoreado. Por exemplo, Pedro, Tiago e João estavam pescando quando Jesus se aproximou e viu neles um padrão, um coração disponível. Estavam preparados para estar com ele naquela missão. O Filho de Deus, então, desafiou-os a seguir com ele e a ser mentoreados. O mentor é alguém que está muito acima de você, que já viveu muito mais e já conquistou o que você está sonhando em conquistar daqui a anos. E o que fará essa pessoa dar a você o que ela tem? As informações, o conhecimento, o mapa da mina. É preciso ter padrão de comportamento, seja por conhecimento e saber como se relacionar para atraí-la. O poder do mentoreamento é algo transformador, mas também uma dificuldade. Quando fui atrás dos meus mentores, quando me deixei achar por eles,
paguei um alto preço em uma moeda que não está disponível no mercado desta vida. Comportamento, temperamento e crenças limitantes. Comportamento, temperamento e crenças limitantes são 3 problemas que, quando resolvidos, permitirão a você maximizar o seu potencial de forma que seus frutos, seus resultados sejam muito claros. Você já se sentiu colocado de lado em um grupo social por considerarem seu comportamento inadequado para o momento? Quantas oportunidades já perdeu? Quantas pessoas deixaram de andar com você por causa disso? Você costuma gritar ou recuar muito quando alguém grita com você? Como é o seu temperamento? Como lidar com as próprias emoções e com as dos outros? Um dos principais fatores do sucesso é a forma como uma pessoa se comporta financeira, emocional, física e fisiologicamente. Se a linguagem corporal é alinhada com a verbal e vice-versa, ou seja, se o comportamento dela é adequado para o lugar onde ela quer chegar. Se você, por exemplo, quer ser rico, apesar de hoje não o ser, precisa se comportar como tal, porque são os comportamentos que atraem o tipo de pessoa e os investimentos de que precisa para alcançar seus objetivos. Comportamento define quem anda com você e vice-versa, e se você fica no emprego ou não. Não importa o nível do seu talento, o tamanho do seu dom, é o seu comportamento que determina se você fica ou não em um lugar. Pessoas com grandes currículos estão perdendo grandes oportunidades. Hoje em dia, as grandes empresas e instituições preferem grandes pessoas a grandes currículos. Ou seja, o comportamento emocional, espiritual, físico, verbal, corporal define muito mais o indivíduo do que um papel escrito em que se registram os cursos ou faculdades que se cursou. Comportar-se bem é um desafio, assim como tudo aquilo que devemos realizar bem na vida. É preciso treinamento. Se ficarmos no jeito que estamos, vamos sempre estar maus, ou pelo menos abaixo da média. Para você ser um ser humano acima da média, alguém de resultados, precisará dedicar atenção ao comportamento. Como então, a partir de agora, mudar a sua forma de agir? Tenha consciência dos próprios atos. A consciência é o juiz supremo dos nossos comportamentos e define o que é certo ou o que é errado. No entanto, ela não nasce pronta e precisa ser treinada, algo que não costuma ser fácil de fazer. Comportamentos verbais inadequados expulsam as pessoas estratégicas que podem estar ao seu lado. Recentemente, durante uma palestra para quase 2.000 líderes no Brasil, fiz uma brincadeira com um dos líderes principais do evento a respeito da roupa dele. Todo mundo riu muito, mas a minha consciência acusou esse meu comportamento. Na hora do almoço, eu o chamei e falei: "Quero te pedir perdão pela brincadeira que fiz. De alguma forma, senti-me acusado." Ele abaixou a cabeça e disse: eu fiquei muito constrangido, mas, como todo mundo riu, deixei para lá. Se puder, deixe-me o privilégio de levá-lo para jantar hoje e tentar de alguma forma compensar isso." Pedi, porque além de ser um grande líder, havia sido indelicado na minha colocação. Minha consciência treinada acusou aquele mau comportamento e eu fui rapidamente humilde o suficiente para refazer e estabelecer minha conexão emocional com aquele homem, impedindo que uma intriga ou inimizade fosse criada por algo que eu havia dito. Se a sua consciência não o acusa, se você não tem ou não desenvolveu autoconsciência, algo que eu trabalho muito no clube de inteligência, nunca conseguirá liderar os seus comportamentos. E são eles que definem quem anda contigo, os locais em que você entra e até onde pode chegar. Comportar-se bem é fundamental. O temperamento, por sua vez, gera resultados extraordinários na sua vida. São 4 os principais temperamentos do ser humano: dominante, extrovertido, analítico e paciente, os quais obrigatoriamente governam as atitudes, os pensamentos
a forma de se expressar. As pessoas dominantes são aquelas que falam mais alto, têm um afã pela liderança. Odeiam indecisões e estão preocupadas só com os resultados. Não querem saber dos processos. Não gostam de respostas indiretas e são geralmente impacientes, podendo até mesmo ser insensíveis. A sua avaliação é baseada nas realizações, ou seja, vê as outras pessoas não pelo que elas realmente são, mas pelo que elas têm. O dominante, porém, tem uma tendência muito forte a liderar e a resolver problemas difíceis. O extrovertido é simpático, entusiasta e amigo de todos, mas prefere liberdade a controles. Tem problema com horários, gosta de chamar a atenção para si e é muito autoconfiante e persuasivo. Então, às vezes, acaba sendo indelicado em alguns momentos. Usa bem a linguagem verbal e age por impulso e emoção. Por outro lado, atrai os outros por sua simpatia, empatia e carisma. É naturalmente carismático, mas sem flexibilidade. Pode ser irresponsável e, principalmente, não ter força para enfrentar os problemas. O analítico é aquela pessoa que naturalmente gosta de fazer uma planilha no Excel e de calcular tudo, tanto para comprar um carro quanto para saber quantos quilômetros faz por litro. O analítico lê o manual de instruções até da geladeira que compra. Se vai fazer uma viagem com a família, faz tudo um mapa de navegação, para saber como serão os mínimos detalhes. Ele é enfático, exigente e ama a excelência. É organizado e voltado para o processo, perfeccionista, sistemático nos relacionamentos, valorizando a verdade e a precisão. Decide tudo com base na lógica, quer saber os detalhes e fatos, tem uma tendência enorme em se preocupar, exige alto padrão de si mesmo e dos outros. Não expressa opinião sem ter certeza, é muito consciente e é racional para traçar soluções de problemas. O paciente, por fim, é aquele que se afasta de conflitos, gosta de eficiência e planejamento e rejeita mudanças na última hora. Gosta de ambientes fechados, tranquilos, quase nunca discute e evita problemas. Prefere identificar-se com a empresa, instituição ou grupo a que está pertencendo. É um bom ouvinte, busca sempre a lealdade, importa-se com a equipe de trabalho e é bem metódico. O paciente, porém, também é muito indeciso, não sabe o que quer, não tem gana de crescer na vida. Então precisa estar sempre equilibrado nessa área, estar sempre conectado às pessoas e tem relacionamentos profundos. Independentemente do temperamento que você tem, saiba que é preciso equilibrá-lo, pois sem equilíbrio ele pode ser prejudicial. Quando um dominante se casa com um paciente, por exemplo, sempre oprimirá seu cônjuge, que não terá poder de reação porque seu temperamento exige que fuja de conflitos. Em contrapartida, se um dominante se casa com uma dominante, são duas cabeças pensantes, duas pessoas com espírito de liderança, batendo de frente, ambos sendo impacientes. É necessário que você se aprofunde nos 4 temperamentos para identificar quem é útil. Assim, poderá lidar melhor consigo mesmo. De 2011 para 2012, dei um curso em Miami, nos Estados Unidos, quando tive contato com o SOAR, técnicas de análise de temperamento e perfis comportamentais. Percebi então que era dominante e que acabava sendo insensível com as pessoas. Ficava nervoso rápido demais porque meu comportamento era impaciente, maior característica do dominante. Quando consegui localizar quem eu era, investigar minhas fortalezas e fraquezas, ficou mais fácil começar a me tratar e a identificar o comportamento das pessoas que viviam comigo. Passei, portanto, a ser uma pessoa muito melhor de se relacionar. O que não se consegue identificar nunca será tratado ou transformado. Você pode estar argumentando agora, mas eu tenho um pouco de cada um.
Perceber que tem um pouquinho de cada um é normal, mas com certeza você tem mais de 50% de um, ou seja, um deles é o seu principal temperamento. E como buscar equilíbrio? Eu, por exemplo, sou um dominante que hoje é também paciente. A impaciência é a maior característica do dominante. E eu consegui reduzir isso, pois identifiquei, treinei e equilibrei. E o que são, então, crenças limitantes? A melhor forma de defini-los é explicando o seguinte. Quando crianças, nossas emoções são uma esponja e não conseguimos filtrar o que pode ou não pode entrar na nossa mente e no nosso coração, o que formará padrões emocionais. Crescemos com essas verdades absolutas nas nossas emoções. Altas hierarquias emocionais, como pai, mãe, avós, professores, quando falam algo marcante para nós, seja bom ou ruim e muitas vezes sem querer, criam um padrão emocional que se torna uma crença limitante na nossa fase adulta. Pessoas que escutaram na infância: você não vale nada, você nunca vai ser nada, você não pode, você não merece, isso não é para você, porque você é negro e pobre. Levaram essas crenças para a vida, impedindo-as de dar o passo que precisam. As crenças limitantes aparecem justamente quando se está no meio de uma mudança de vida, diante de uma janela de oportunidade. É quando se escuta aquela voz interior dizendo: você não pode, você não merece, isso não é para você. Crenças limitantes têm segurado pessoas vitoriosas, que nasceram para vencer e ter o melhor na vida. Esses dias publiquei em minha rede social uma frase que diz o seguinte: a eternidade é o nosso destino, mas esse mundo é o nosso processo. É preciso passar pelo processo da melhor forma possível para poder alcançar o destino. Ou seja, enquanto estamos aqui, é necessário ser feliz, viver da melhor forma possível, ajudar o máximo de pessoas que pudermos. E como ajudar alguém se não somos ajudados? Como dar amor se não temos amor? Como curar sem ser curado? Como alimentar pessoas quando não se é alimentado física, emocional e espiritualmente? Desafio o leitor a quebrar essas crenças limitantes. Comece identificando quais são elas. Anote em um papel qual voz interior negativa vem à sua mente quando você está prestes a conquistar alguma coisa. Talvez seja importante fechar os olhos por 1 minuto, voltar no tempo e lembrar da sua primeira memória na vida. A primeira memória determina uma emoção, seja ela positiva ou negativa, e provavelmente o emocional que está guiando a sua vida até hoje vem dessa memória. Lembro que a primeira memória da minha vida foi um pouco traumática. Um problema que eu tive na adolescência está diretamente ligado a um problema que tive com 4 anos de idade. Ou seja, você precisa identificar onde entrou essa crença, essa limitação para chegar à solução. Prestes a entrar em uma grande oportunidade, sempre escutei a seguinte voz: você não merece. Lembro que a primeira vez que voei de primeira classe na minha vida para Paris, sentei-me na poltrona e ouvi uma voz em minha mente dizer: o que você está fazendo aqui? Você não merece. Toda vez que tiver uma grande oportunidade, você vai escutar essa voz interior negativa, que vai tentar te parar emocionalmente. A nossa mente tem o poder de controlar tudo: pensamentos, sentimentos, reações. Se você começar a controlar e governar sua mente, será uma pessoa muito melhor. Quem não governa a si mesmo não consegue controlar mais nada. Assuma o controle agora da sua vida para destruir as crenças que o estão limitando hoje. Qual a solução para quebrar uma crença limitante? O confronto. Você nunca vai quebrar algo, jamais romperá uma limitação se não confrontar.
Recentemente, atendi Rodrigo, um grande advogado tributarista, bem conhecido no que faz. Em uma sessão de coaching, conseguimos extrair a seguinte crença limitante: eu não posso. Em um período de 50 minutos, ele falou mais ou menos 3 vezes eu não posso. Perguntei então: por que você acha que não pode? Para mim é difícil, minha vida não foi fácil, ele justificou. Ele sempre tinha uma desculpa para chegar ao eu não posso. E como confrontei essa situação e revelei a ele que essa era uma crença limitante? Comecei um processo de confronto, fazendo-o primeiro identificar o seguinte: Rodrigo, você conseguiu terminar uma faculdade? Ele disse que sim. Conseguiu fazer a prova da OAB? Conseguiu ser um advogado de renome? Conseguiu formar uma família? Sim. Você está me dizendo que conseguiu o que poucas pessoas conseguem ao mesmo tempo: ser uma pessoa de bem, ter uma família equilibrada, ter um bom emprego. Mas fazer isso, o objetivo particular da sessão dele, você não consegue? E continuei: isso é real ou é uma crença limitante? Você realmente não consegue ou é uma invenção da sua mente para pará-lo? Onde entrou esse eu não posso? Rodrigo lembrou então que aos 8 anos ou 9 anos de idade estava pescando quando, após alguma atrapalhada que fez ali no barco, o pai dele falou: isso você não pode, porque você tem capacidade para pescar. Não tem mais idade para vir comigo. Isso tornou-se uma crença limitante e ele nunca tinha percebido. Muitas vezes o verdadeiro problema não é o medo. As 5 maiores crenças limitantes do ser humano que entraram na mente desde a infância e hoje o impedem de avançar são: eu não posso, eu não mereço, isso não é para mim, eu sou burro e isso nunca vai acontecer comigo. Ter um relacionamento adequado, o temperamento equilibrado e quebrar crenças limitantes foi o processo pelo qual passei para atingir um nível de transformação que gerou o Tiago de hoje, que não é o mesmo de 5 anos atrás. Isso mudou a minha forma de ver o mundo e a mim mesmo e fez-me lidar com as pessoas de maneira diferente. Se tiver inteligência financeira, inteligência emocional e conexões corretas, o que será difícil ou impossível para você? Que tipo de problema realmente irá derrubá-lo? Nenhum. Porque você saberá lidar com as situações e ainda terá pessoas para ajudá-lo nisso. Muita gente que entra em conflito hoje, em problemas sérios, tem alguém com quem contar não só para pedir conselhos, mas para ter o problema resolvido. As conexões determinam nosso destino. Indivíduos presos à religião, preconceitos, paradigmas, dogmas não conseguem avançar no essencial. A fé só vai resolver o que é impossível na sua vida. O possível será em função da sua inteligência, da inteligência bíblica que você tem, da inteligência emocional, financeira e espiritual. E como sair da roda de baixo e passar para a de cima? Ser antes de ter. Por meio da convivência, é possível observar quem venceu na vida. Como se comporta, como fala. Qual a linha de pensamento? A observação faz você se parecer com os bem-sucedidos. Leia biografias para entender como os líderes chegaram ao topo e aproximá-lo da realidade deles. Por fim, tenha a ambição, que nada tem a ver com ganância. Ganância é aquela vontade desenfreada de se dar bem, ainda que seja preciso atropelar aqueles que estão no caminho. Ambição, ao contrário, é querer mais, por acreditar que pode ir além. É ter um foco definido para saber que pode chegar. Se o leitor observar por meio da convivência, ler e tiver ambição, conseguirá pular para a roda de cima, entrar em um nível dos grandes, conviver com quem vence,
com quem chegou aonde você ainda está sonhando em chegar. Pratique esses conselhos, porque conhecimento sem prática não vale de nada. É preciso ser para depois ter. Quando uma pessoa vai ser ordenada para um cargo ministerial em uma igreja, isso ocorre por política ou porque ele já exerce e vai ser reconhecida. Quando você já é alguma coisa, quando essa vaga fica à disposição, só você sabe fazer, só você tem um perfil. O melhor pianista do mundo, por exemplo, não tem esse título porque pagou por ele, porque fez uma jogada política para isso, e sim porque investiu horas dos seus dias, anos da sua vida para se tornar um homem mais influente na música. Ou seja, ele primeiro é para depois receber. Seja antes de ter. Nossa mente tem o poder de controlar tudo. Se você começar a controlar e governar sua mente, será uma pessoa muito melhor. Veja, por exemplo, o depoimento da empresária Márcia Simão. Eu nasci na Paraíba, mas meus pais foram meio ciganos, então morei em São Paulo e no Pará por 10 anos. Por mais que eu tenha tido pai presente, ele e minha mãe sempre brigavam e se separavam. Até que, quando eu estava com 17 anos e morava na Paraíba, eu vim para São Paulo. Cheguei aqui e descobri que estava grávida. Meu filho nasceu e minha mãe falou: Márcia, estou indo embora para a Paraíba novamente. Eu disse a ela: não, agora chega. Eu não vou fazer minha casa, minha família, vou ficar. Minha mãe duvidou muito, falou que eu passaria fome em São Paulo, que voltaria correndo para a Paraíba, mas eu a confrontei. Ela foi embora e eu fiquei. Com o tempo ela voltou, mas fui trabalhar, pagar minhas contas, o aluguel. Continuei trabalhando, continuei minha vida com muita dificuldade. Lutei muito, batalhei muito e hoje tenho este salão. Eu trabalho com a Tatiane há 5 anos na mesma empresa. E de um tempo para cá, percebi que ela mudou mais ainda. Fomos fazer um curso juntas fora do país. Eu a vi palestrando e a admirei tanto. A Tati transformou-se em uma pessoa espiritualmente diferente, passando tranquilidade, calma. Naquele momento, falei para ela: fiquei com inveja de você, porque quero isso para mim. Não disse isso por ela ser melhor que eu. Eu queria aquilo para mim também. Quando ela me contou sobre o Cid, eu disse: ah, Tati, mas agora não dá. Estou sem dinheiro, pago 2 aluguéis. De onde vou tirar dinheiro? Márcia? Faz, não interessa. Foi o que ela respondeu. Eu não conhecia o Tiago, nunca tinha visto um vídeo dele, não sabia de nada. A gente vê muita coisa, né? Autoajuda, vídeos na internet. Como há muita oferta, acabamos desacreditando. E achei que com o Tiago ia ser algo do tipo, mas confiei tanto na Tati que falei: qualquer coisa, quem paga é você. E realmente foi um diferencial muito grande. Tiago é uma pessoa espiritualmente iluminada. Com ele foi o lado da fé espiritual, bem diferente mesmo. Então, acho que a primeira mudança veio tanto no convívio com meus filhos quanto com a minha mãe, que é uma pessoa muito difícil, com quem sempre briguei muito. Depois que comecei o treinamento com o Tiago e a aplicar os ensinamentos dele, descobri que a minha mãe se acha uma pessoa irrelevante na minha vida, pelo fato de ela ir embora e voltar, por nunca ter me visto pedindo-a para ficar ou ir. Isso causava muito atrito em casa, pois ela queria mostrar que era útil na minha vida e eu, ao contrário, achava que isso era uma afronta da parte dela. Depois que comecei o treinamento da inteligência emocional, após aplicá-lo em minha vida, percebi que a minha mãe só queria se sentir significante na minha vida. E comecei a tratá-la diferente. Parei de bater de frente, parei de brigar. Quando quero alguma coisa, converso com ela. Achava que para ela eu não tinha significado. A segunda vez que ela foi embora, que ficou muito tempo, 2 anos na Paraíba, minha filha era bebê. Tinha 4 meses, uma época em que eu precisava muito dela.
Ela ia embora agora em dezembro novamente, já estava tudo certo. Mas talvez essa conversa que tivemos a fez repensar, pois ela pediu para esperar para ver se vai embora em abril. Eu acho que já está tendo algum efeito. Sempre achei que era impossível, que a gente nunca ia ter um relacionamento, pois nunca fomos amigas. Lembro quando tinha uns 10 anos e a gente já brigava. Acho que foi a maior e mais significativa mudança. Esses sentimentos novos que ele está me trazendo e essa paz de espírito que está vindo, eu não sei como explicar, mas são simplesmente impagáveis, não têm valor. É tão grande que não consigo definir.